Oi, pessoal, voltando aqui, eu pulei a primeira questão, porque eu não consigo editar de jeito nenhum, né? Não consigo, eu tentei editar lá um probleminha que teve, mas aí a gente vai para a segunda, que tem bastante questão aqui. Das alterações feitas no fragmento, o amigo imaginário dos adultos, chamado de Deus, é aquele com quem eles conversam animadamente. Está em desacordo com as normas de regência do emprego do pronome relativo a seguinte. Então, percebo aí que você tem o qual, você tem em quem, você tem do qual, você tem cujo e você tem sobre cuja, né? Então, você tem aí tanto a preposição quanto esse pronome relativo que está ligando. Só que aí você tem que pegar qual é a palavra ali principal. Então, por exemplo, fé, gente, a palavra fé, ela necessita de uma complementação. Quem tem fé em alguém, né? Tem fé em alguma coisa. Então, ele coloca aqui, ó, o qual existe uma fé inabalável. Se quem tem fé em algo, em alguma coisa, não poderia ser o qual. Teria que ser fé em. O amigo imaginário dos adultos, chamado de Deus, é aquele o qual existe uma fé inabalável, não. Quem tem fé em. Se é em mais qual, vai ter que ser o quê? Em mais o é no. É aquele no qual existe uma fé inabalável. Quem tem fé em algo, em alguma coisa. Em mais o é igual a no. Então, é no qual existe uma fé inabalável. Ele quer o quê? Aquela que está em desacordo, qual que apresenta problema. Então, a gente tem a letra A. Quando a gente fala o amigo imaginário dos adultos chamado de Deus é aquele em quem se pode perfeitamente confiar, quem confia, ficou até junto aqui, quem confia, gente, confia em. Quem confia, confia em. Então, em quem é tanto a preposição quanto o pronome relativo. Tá super certo, super ok. O amigo imaginário dos adultos chamado de Deus é aquele do qual não se pode duvidar. Quem duvida, gente, duvida de alguém, duvida de alguma coisa. Então, é duvidar de, só que aqui é o qual, então é aquele do qual, totalmente correta. O amigo imaginário dos adultos chamado de Deus é aquele cujo nome é sagrado, cujo é uma ideia de posse. Então, chamado de Deus é aquele cujo nome é sagrado, o nome de Deus é sagrado. Então, você tem uma existência ali de posse, um sentido de posse, no caso, sentido de posse. O amigo imaginário dos adultos chamado de Deus é aquele sobre cuja existência não se discute, né? Então, essa existência sobre algo não se discute. Essa existência sobre alguma coisa não se discute. Então, você tem totalmente correto. Quem discute, discute sobre algo, certo? Quem discute, discute sobre algo. O cuja é a indicação da posse. Então, sobre cuja. A única aí que não entra é justamente a letra A. O amigo imaginário dos adultos, chamado de Deus, é aquele no qual existe uma fé inabalável. Então, vai ser a resposta que está em desacordo aí, é a letra A. Das alterações feitas na redação, sempre quando tivermos essas linhas aqui, gente, faz referência, né, como diz aí, a ideia do texto. Só que eu não trago o texto, senão ficaria muita coisa. Das alterações feitas na redação da oração adjetiva do período e desse mal padecem muitos pais e professores que com eles convivem. Está incorreta quanto à regência forma. E desse mal padecem muitos pais e professores. Aqui os alunos se referem. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Então, referir-se a algo. Totalmente correta. E decimal tem que pegar aqui, ó, o verbo e fazer essa referência. E decimal padece muitos pais e professores para os quais as crianças são muito queridas. Quem é querido, querida, é querida para alguém. Então, querida ou querido para. Para quem? Para os quais as crianças são muito queridas. Então, você tem pais e professores, beleza. Pais e professores. Os pais, os professores. Então, os quais, totalmente correto. Quem é querido ou querida é querida para, totalmente correto. Então, tem que pensar assim, referir a querida ou querido para. Tudo que eu estou marcando aí.
pais e professores são os pais e os professores. Então, qual é o pronome relativo? Os quais. E desse mal padecem muitos pais e professores em que as crianças confiam. Quem confia, confia em alguém. Se confia em alguém, está totalmente correto. E desse mal padecem muitos pais e professores cujos alunos com eles convivem. Quem convive, convive com alguém. Quem convive, convive com alguém. Está convivendo com quem? Com eles. Cujos é a ideia o quê? De posse, que a gente vai utilizar para a ideia anterior. Cujos alunos com eles convivem. Então, padecem muitos pais e professores cujos alunos, uma ideia de posse. E desse mal padecem muitos pais e professores sob quem são feitas muitas críticas. Quem faz críticas, gente, faz críticas a algo, a alguma coisa. Se faz crítica a algo, alguma coisa, esse sob aí não tem nada a ver. O sob aqui não tem nada a ver. Então, é crítica a. Então, é a quem, o correto é a quem são feitas muitas críticas. Refere a, totalmente correto, querida para, confia em, convive com, e crítica sempre vai pensar a quem é feita, a quem são feitas. Por isso, a letra E, totalmente incorreta. No trecho, qualquer reencontro retoma a relação no exato ponto em que foi interrompido. A forma verbal retoma é classificada quanto à regência como... Percebam, gente, que é bem tranquila. Qualquer reencontro retoma. Está retomando o quê? A relação. Retoma o quê? A relação. Se retoma o quê? Retoma alguma coisa, quando eu faço essa pergunta, eu já sinto que ali eu preciso de um objeto. Só que esse objeto ali não pede preposição. Se não pede preposição, a gente vai ter a classificação de verbo transitivo direto. Quem retoma, retoma o quê? Retoma alguma coisa? VTD. Se fosse gostar, gostar de quê? De alguma coisa? VTI. Percebam aqui, então. Intransitivo, se fosse aquele sentido que eu falei, chegar, casar, dormir, é intransitivo. Bitransitivo é tanto VTD quanto VTDI, né? É bitransitivo, voltando, é o VTDI. Então, você tem, ele comprou uma casa para sua mãe. Comprou o quê? Para quem? Bitransitivo. O VTD, comprou a casa. Comprou o quê? VTI, você vai pensar no sentido da preposição. Então, você tem a preposição ali. E o verbo de ligação, né? É a questão ali com o predicativo que a gente ainda vai aprender. Eu vou só escrever aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil. Espera aí. Então, aqui, ó, vou colocar numa outra aba. Espera aí. Então, eu tenho esses sentidos aqui, ó. Reparem. Ela comprou uma casa. Ela comprou uma casa. Ele gosta de doce. Gabriela vendeu o apartamento para seu pai. Carlos casou. Ele é bonito. Peraí. Show. Então, observem aí. Ela comprou uma casa, gente. Ela comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Então, comprar aqui no sentido de VTD. Não pediu ali preposição. Se não pede preposição, o que você tem aqui é o AD. Ela gosta de doce. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então, aqui é VTI. Aqui, o complemento é chamado de OI. Gabriela vendeu o apartamento para o seu pai. Vendeu o quê para quem? Vendeu VTDI nesse caso. Por quê? Você tem um complemento que é chamado de OD
E você tem um outro complemento que é chamado de OI. Então, aqui você tem o chamado VTDI. Carlos casou, pronto, não precisa saber com quem, onde, quando. Se ele casou, é chamado de verbo intransitivo. Então, aqui é verbo intransitivo, aqui é verbo transitivo direto e indireto, aqui é verbo transitivo indireto, e aqui é verbo transitivo direto. Ele é bonito, gente? O é ligação, está ligando tanto o sujeito quanto esse predicativo. Então, você tem ali verbo de ligação, certo? Então, tem que entender realmente por essas questões, essas noções. E aí, quando a gente vai para a questão, nós temos o seguinte: retoma, quanto à regência, você tem qualquer reencontro, retoma o quê? Então, está retomando alguma coisa. Por isso, só tem como ser aí verbo transitivo direto. Vamos... Olha essa aqui, gente. A sentença que respeita as normas de regência nominal é: o livro Muralhas custa muito cara. Diante de tanta bajulação, as modelos estão meia vaidosas. Os jovens estudem por si mesmos. Todos os ofícios estavam anexos aos envelopes. É proibida a entrada. Percebam, gente, que isso é fácil. O livro masculino singular. Muralhas custa muito cara? Não, é caro. É caro. Percebo ali no adjetivo. Diante de tanta bajulação, é a bajulação. Quem? As modelos. Estão o quê? Meia vaidosas? Não, é meio vaidosas. Gente, meia aí que eu marquei é somente para o que a gente coloca no pé e para a ideia de metade. Nunca para a pessoa. Para a pessoa é sempre meio vaidosa, meio simpática, meio amiga. Jovens, estudem por si mesmo. Se são jovens, não pode ser por si mesmo. Estudem por si mesmos. Os jovens, estudem por si mesmos. Todos os ofícios, perceba isso, os ofícios, masculino plural, estavam anexos aos envelopes. Estavam anexos. Se são ofícios, estavam anexos. Ok? É proibida a entrada. Gente, você tem aqui entrada, substantivo. Tem alguma coisa na frente dessa palavra entrada? Tem. Mas o que a gente tem? O adjetivo. Adjetivo substantivo. Tem, no caso aqui, algum determinante, a ou o, a entrada, por exemplo? Não. Se não tem, o seu adjetivo precisa ficar obrigatoriamente no masculino singular. Então, é proibido entrada. Se estivesse aqui, gente, um determinante na frente de entrada e tivesse a entrada, e aí seria o quê? É proibida a entrada. Então, tudo concordaria. Se não temos o determinante, obrigatoriamente ele vai ficar no masculino singular. Identifique se as frases abaixo apresentam regência verbal ou regência nominal. Vamos lá. Ele sempre desobedece aos avós. Ouvimos a história e ficamos estarrecidos. Você está duvidando de quê? Moro longe dos meus pais. Ele sempre desobedece aos avós. Quem desobedece a alguém. Então, desobedecer ali é verbo. Eu desobedeço, tu desobedeces, ele desobedece. Então, ele está desobedecendo. Então, é regência verbal. Então, aqui vai ser regência verbal. Ouvimos a história e ficamos estarrecidos. Quem ouve, ouve alguma coisa. E fica alguma coisa também. Então, aqui é regência verbal. Você está duvidando de quê? Você está duvidando de alguma coisa. Quem duvida, duvida de algo.
Só que aqui é a dúvida. Se é a dúvida, você tem a ideia ali do nominal. Moro longe dos meus pais. Longe é advérbio, então é regência nominal. Tem que sempre pensar assim. De acordo com a norma culta, o verbo destacado no trecho, até mesmo para colocar em prática aquilo que acreditamos, aceito outra regência, portanto, também estaria correto. Gente, quem acredita, acredita de algo, com algo, a algo, em algo pelo qual. É em algo. Então, acreditamos em. Em que acreditamos? Então, só pode ser a resposta a letra D aí. Assinar a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Prefiro tênis a futebol. Então, temos aí a letra B. Prefiro tênis a futebol. Por que não poderia ser essa aqui, gente? Porque a palavra é futebol. Se é futebol, é o futebol, é palavra masculina. Então, só pode ser a resposta, a letra B. Ui, meu Deus, espera aí. Alguma coisa aqui, espera aí. Pronto. Então, a gente só pode marcar a letra B, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, gostado. A matéria não é fácil, mas também não é difícil. Tem que entender, tem que treinar exercícios. Façam todos aí que vocês puderem e até a próxima. Tudo de bom.